A ideia hoje é falar dos adoçantes, né? A gente tem vários tipos de adoçantes no mercado. A gente tem aí os de primeiro, né, lançamento, os de segundo, os mais modernos, de segundo lançamento. Os mais antigos, a gente tem aí a sacarina, a gente tem o acesulfame, K, e o aspartame, né? E logo depois vieram os outros, né? A gente tem depois a sucralose aí como o mais novo, né? E a talmatita também, que é um outro mais novo, e o neotame, que é o mais novo de todos e o mais forte de todos, né? Temos também os adoçantes naturais, nós temos dois naturais a princípio, nós temos o xilitol, né, que é bem usado no mercado, é fácil de encontrar, e a estévia, né, o esteviosídeo, também que vem de um álcool, né? Bom, então é o seguinte, é bom ou ruim usar o adoçante, né? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque na verdade alguns estudos têm mostrado que eles são bem seguros e outros estudos têm mostrado que eles afetam o metabolismo energético, ou seja, você com o consumo dele, você pode, como é que eu posso explicar isso para vocês? Vocês podem fazer com que o metabolismo de vocês seja alterado. Então, um estudo demonstrou que o consumo de adoçante altera o metabolismo e faz com que o metabolismo ele fique mais lento. É como se o corpo desaprendesse a usar a glicose como fonte de energia. Então, a termogênese induzida pela glicose, para quem não sabe o que é termogênese, termogênese é o quanto seu corpo gasta de energia, né? Termo, calor, gênese, formação de energia. Então, toda vez que a gente come, a gente gera energia. E aí a termogênese ela é afetada com o adoçante, né? Outros estudos têm mostrado que ele pode gerar um pouco de resistência à insulina, né? Lembrando o seguinte, gente, que esses estudos são feitos em dosagens bem altas, né? Só para você ter uma noção, alguns adoçantes se tornaram cancerígenos tomando 1,7 grama por dia, quase 2 gramas de adoçante por dia, todos os dias, por um período longo, né? Então, assim, os estudos epidemiológicos que a gente tem assim de longo prazo, que é um estudo epidemiológico, a gente checa se a população está tomando aquele produto por um determinado período de tempo, né? Quantas pessoas estão tomando aquele produto por um determinado período de tempo. Então, assim, eu começo a analisar que a introdução, por exemplo, dessa primeira classe de adoçantes em 1960, 70, por ali, e aí a gente vem checando essas, essas pessoas que vão tomar, se tomando adoçante, aquele tipo de adoçante, principalmente naquela época que só tinha aqueles 3 adoçantes, desenvolviam câncer. Os estudos mostraram que não teve diferença, você consumir adoçante ou não, né? Hoje em dia fica um pouco mais difícil a gente saber se a gente pode tomar adoçante ou não e fazer esses estudos epidemiológicos, porque são muitos adoçantes e são todos misturados hoje. Então você não tem assim uma mensuração tão linear desse processo. Então assim, a Sociedade de Dietistas Americanos fala que o consumo dos adoçantes de acordo com a alimentação saudável não tem problema, né? O problema se tem quando você usa esse adoçante em quantidades muito grandes e numa dieta que não é uma dieta de boa qualidade. Essa dieta de boa qualidade para eles é uma dieta baseada em verduras, frutas, né, carne saudáveis e balanceada de acordo com as orientações nutricionais. E é uma dieta, uma má alimentação, essa baseada em junk foods, né, que você tem aí comidas cheias de óleo, com gorduras saturadas, excesso de açúcar, né? O poder adoçante desses adoçantes geralmente é 300 a 400 vezes maior que o poder de adoçar do açúcar, da sacarose. Eles sempre comparam a sacarose. Então, você tem um adoçante aí com cerca de 300 a 400 vezes a mais, né? Assim, o poder de adoçar. Né? Então, é muito forte. O neotame chega a ser 8.000 vezes mais forte. Tem gente que realmente não consegue tirar o sabor doce da boca. E isso está muito relacionado com excesso de preocupação para a medicina chinesa. Então, quanto mais preocupada é a pessoa, mais ela vai ter essa necessidade por açúcar, né? Lembrando que a preocupação ela pode gerar ansiedade, né? Eu fiz uma live semana passada sobre isso, dessa característica da pessoa ter grande quantidade de preocupação, e essa grande quantidade de preocupação está gerando aí uma grande necessidade de doce, né? Atacando sempre o estômago e o baço da pessoa, né? Tem muita preocupação. Onde é que a gente vê isso na medicina chinesa, esse excesso de preocupação? É quando a língua da pessoa fica bem larga, né? A pessoa fala que
fica denteada a língua dela de lado, aqui fica as marquinhas dos dentes aqui de um lado e do outro. Isso significa que a pessoa ela já está muito preocupada, está muito edemaciada, muito inchada, quer dizer que já está já passando por outro estágio, que é um estágio de preocupação com ansiedade, né? E aí elas buscam sabor doce. Sabor doce, elas vão querer buscar o sabor doce o tempo inteiro. A minha sugestão de uso para esses adoçantes é ficar dentro de mais ou menos 5 a 6 gotinhas desses adoçantes juntamente com a alimentação, né? Porque o sabor doce na boca da gente desperta também, a gente já sabe disso, uma resistência à insulina. O que significa isso? Significa que, na verdade, vocês têm aí o adoçante como sendo o próprio açúcar. Então, quando você coloca o sabor doce na boca de vocês, vocês acabam liberando também insulina, e essa insulina em excesso pode gerar uma resistência à insulina, que é muito ruim. Então, minha sugestão de consumo de adoçante não é tomar adoçante à toa, né? É tomar o adoçante sempre dentro da refeição, porque aí você pelo menos está diminuindo o efeito de liberação de insulina dele durante o dia, né? E tomar isso realmente com muito cuidado. A minha sugestão para vocês é vocês tomarem não mais que 1 ou 2 vezes por dia, né, dentro das refeições, que isso pode afetar o metabolismo de vocês, principalmente desses adoçantes novos, né? Existem adoçantes que não podem ser levados ao forno, que aí sim eles causam câncer, tá legal? A própria sucralose, depois que ela chegou ao ponto, né, de 130 graus Celsius, você já tem um problema aí de substâncias muito tóxicas quando você chega nesse nível de temperatura com ela. Existem adoçantes preparados para cocção, né? Um deles é o xilitol, que é um adoçante natural. Então, minha sugestão para vocês, caso vocês venham usar o xilitol, consumam o xilitol também com moderação, tá legal? Por quê? Porque ele tem valor calórico também. Então, o xilitol tem valor calórico. Existem adoçantes com valor calórico, existem adoçantes sem valor calórico. Então, assim, tem que tomar cuidado com o xilitol. Ele serve para colocar em cocção, em bolo, né, em torta, diminui o valor calórico da torta, diminui o calórico do bolo, mas tem que tomar cuidado. Ele é muito, muito, muito calórico comparado com os outros adoçantes. A sucralose, ela é um adoçante que hoje a gente consegue usar e é fácil de encontrar, né? Que é a Splenda, é uma marca, né? Americana. Ela é fácil de encontrar e você consegue usar também. O sabor residual dela é bem menor que o da Stevia. A Stevia também ela gera um calor, um resíduozinho meio amargo na boca depois, né? Outros que não têm sabor amargo, que não deixam resíduos, é a sacarina, o aspartame também não deixa resíduo. E assim, a gente não tem nenhum estudo científico comprovando que o aspartame deu câncer, né? Mas também não tem estudo científico falando que não deu câncer. Então a gente fica na dúvida aí, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá legal? O resumo da história é, se quiser usar, usem junto com as refeições, em pequenas quantidades, né? Você pode usar 3 a 5 gotinhas, aí, 3 a 4 gotinhas por dia, sem problema nenhum, né? Até 2 vezes por dia eu acho que não vai fazer mal nenhum, dentro de uma dieta saudável, dentro de uma orientação nutricional, tá legal? Os estudos que têm demonstrado a variação, a alteração do metabolismo em relação ao adoçante, são todos eles baseados em grandes quantidades e uso contínuo. E isso aí acaba gerando resistência à insulina, porque o próprio adoçante ele pode liberar insulina para algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm tendência à resistência à insulina. Isso pode fazer muito mal para elas. Tá legal? Então, estou encerrando aqui.